TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, iniciamos agora o programa Janela do Céu. Que a paz de Cristo esteja em cada coração e possamos estar sempre ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo, estar sempre buscando caminhar, todo o percurso que Deus propõe a cada um de nós, para que nós possamos servi-lo, e essa graça que o Senhor transborda nos nossos corações de Ele ter nos resgatado, do Senhor está investindo na nossa vida, está nos levando para esse caminho próspero, que é fazer parte como membro do corpo de Cristo. Às vezes nós valorizamos tantas coisas, naturais, desse plano material, sendo que o que é mais importante, que dura para sempre, é a nossa vida espiritual. E nós precisamos investir muito no nosso crescimento de vida, em tudo aquilo que Deus nos diz, que é o crescimento através da palavra, da oração, porque isso mudando dentro do nosso coração, todas as coisas aqui fora vão para o lugar, E hoje eu gostaria de abrir então esse programa com uma palavra muito conhecida de todos, mas que sempre o Senhor quer mostrar para nós, que Ele é a solução, que diz assim, lá em Mateus, capítulo 11, e o versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando nós vamos a Cristo, o Senhor traz esse descanso, que todos nós precisamos. E hoje nós estamos aqui com a presença da irmã Mara Dutra, da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, que vai compartilhar um pouco da sua história com Cristo, como foi que ela aceitou o Senhor, como que Deus a trouxe, para esse caminho, que é tão bonita a história de todos nós, Cada um Deus fez de uma maneira diferente, e é muito interessante como nós vemos o agir de Deus para resgatar as nossas vidas. Tudo bem, irmã Mara? Tudo bem, irmã. Como é que você está? O Senhor está trabalhando na tua vida? Muito. Eu estou muito bem e muito feliz com meu Jesus. Amém. Então, irmã, conta para nós como foi que Deus te resgatou, o que estava acontecendo naquele momento da tua vida. Eu sei que faz bons anos, que o Senhor te trouxe para ser membro do corpo de Cristo. E o que estava acontecendo naquele momento? Como foi esse resgate de Deus? Eu fui assim, eu nunca fui muito assim do mundo, nunca fui muito. Mas tinha sempre algumas festas, algumas coisas que eu ia. E na época que eu conheci Jesus, que eu aceitei, assim, que foi muito rápido, eu trabalhava, era servidora pública do Ministério da Saúde. Eu acho que na época era o ex-INAMPS ainda, que eu trabalhava. Era na parte administrativa. Aí um dia, eu indo no corredor assim, chegou uma moça, uma desconhecida para mim, e eu não sabia, que era uma colega até aquele. E ela chegou e de cara ela me perguntou assim: Oi, eu sou missionária e eu vim trabalhar aqui. E aí ela era uma missionária, era de uma outra denominação, ela tinha chegado da África e mandaram, e ela foi trabalhar no mesmo lugar que eu, no mesmo setor. Aí ela chegou e disse assim: vou só te perguntar uma coisa, se tu morresse hoje, tu iria para o céu? E eu fiquei assim, parada, impactada com aquilo. E eu disse assim: não sei. Aí ela: como não sabe? Jesus não prometeu, tu não sabe que Jesus é o Salvador? E eu disse: eu sei. Mas eu sabia muito pouco daquele Jesus que ela me apresentou. Quando ela disse assim, todos nós temos todas as oportunidades de ter certeza que nós vamos para o céu. Então eu vou te mostrar. Daí ela pegou e abriu a Bíblia dela no corredor, assim,
e me mostrou João 14, versículo 6. E esse versículo nunca mais saiu da minha vida e foi o que me convenceu que eu ainda não conhecia Jesus, achando que eu era uma pessoa uma pessoa boa, mas A gente tem esse conceito, né, que não faz mal para ninguém, que não mata, não rouba. era bem assim, né? Então eu pensava que eu era espiritual, achava. E aí quando ela me mostrou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, aí me deu um estalo. Mas que versículo maravilhoso, porque a gente passa assim, porque eu era da Igreja Católica na época, assim, naquelas, né? Porque a gente não tinha esse conhecimento, a gente cumpria aquilo como uma coisa social, assim, né? Um compromisso. E eu achava que estava bom. Inclusive, quando eu morava em Cachoeira ainda, porque eu ia e eu sempre buscava, assim, sabe? Então, um dia me convidaram para ser catequista, para preparar para a comunhão. E eu fiquei um tempo trabalhando, mas eu sempre tinha um vazio. Eu sempre achava assim, mas não era aquilo. Eu saía com aquele, eu entrava, mas eu não saía de lá da igreja, do templo lá, com esse preenchimento que eu saio hoje. E eu pensava assim, mas por que eu não sou assim? Por que eu não creio tanto? Me parecia que as outras pessoas saíam de lá muito preenchidas, muito satisfeitas, e eu não. E eu continuei, né, naquela busca, assim, mas muito morna, muito. Inclusive, uma vez a gente fez até um estudo bíblico, que foi aqui também, eu tinha na época, acho que uns 18 anos, que foi sobre, acho que Gênesis, Moisés, e aquela saída, né, do povo para a Terra Prometida, e aquilo me fez eu pensar um pouco, mas passou. E quando essa minha amiga falou isso, bastou para eu me converter na hora ali. E aí, no mesmo dia, ela me convidou, vai ter um culto e eu estou te convidando. Eu fui e nunca mais eu abandonei esse Jesus que eu conheci. Mas mesmo assim, eu tive um tempo, foi lá que eu me batizei, nessa denominação da minha amiga. Eu me batizei, fiquei um tempo, mas em seguida também eu comecei a sentir esse mesmo vazio e eu não sabia o que era. Continuei um tempo assim e acabei me afastando, não de Jesus, porque eu continuei sempre buscando, assim, tendo uma certa comunhão com Deus e achava que estava bom, né? Que aquilo ali estava me preenchendo, que eu conversava com Deus, que eu pedia as coisas, que eu orava. E eu achava, tá bom assim, né? Aí um dia, passou um tempo, eu continuando naquela mesmice, né? De achar que eu estava agindo bem, que eu não precisava congregar, até que uma outra amiga, eu tenho umas amigas que são as minhas intercessoras, que me ajudaram, que Deus mandou, né? Porque eu acho assim que Deus via que eu queria, mas eu não sabia na verdade eu nem sabia o que era que eu queria. Eu chegava a pensar, eu acho que eu quero ir numa igreja pequenininha, sabe? Eu chegava a pensar assim, onde será que tem uma igreja que seja bem simplesinha, que é lá que eu acho que eu vou achar esse Jesus que eu estou procurando. E enquanto eu não achava, ficava andando. Daí um dia, essa outra que eu falei, disse assim, mas a gente precisa congregar, viu? Quem não congrega, tu tem que achar uma igreja para tu congregar, porque senão tu não vai conseguir a tua salvação, que tu tanto quer. Aí eu fiquei pensando, não, então vou congregar, né, claro. Aí um dia, a minha irmã, a Jane,
chegou e disse assim, olha, tem uma igreja que é maravilhosa, que tu vai gostar, que é o teu jeito, eu acho, ela falou. Aí eu comecei a vir na igreja do Senhor Jesus Cristo e foi através dela que eu conheci. E aí era essa a igreja que eu procurava, né? Onde eu me sentia acolhida, mesmo sem conhecer as pessoas, eu me sentia acolhida. Senti essa certeza desse Jesus que eu conheci bem, foi na igreja do Senhor Jesus Cristo. E dei início, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, né? Então eu achei a livraria. Aí eu comecei a pegar os materiais, descobri coisas que eu realmente não sabia, assim. Começou a aprofundar. Me aprofundar, porque eu achava que a amargura, ficar assim, sentindo aquele sentimento pesado, aquelas coisas, que isso não atrapalhava, que atrapalhava a mim. Isso era uma coisa normal, né? Era uma coisa normal. Quando eu comecei a fazer os estudos e ler, assim, porque como eu sou professora de português, né? Então foi mais fácil. Para mim foi fácil, porque como eu gosto de ler, eu lia e voltava. E tudo que eu não entendia, eu deixava às vezes de lado e depois eu voltava para entender melhor. E aí é que eu fui melhorando. Eu me tornei uma outra pessoa. Glória a Deus. Uma outra pessoa, assim, não que nunca fui, assim, não posso dizer. As pessoas que me conhecem sabem que eu não era uma pessoa ruim. Sempre fui, assim, de coração mole, de querer ajudar, de querer as pessoas, assim, felizes, né? E eu sempre fui mais coração mole, assim, aquele coração que é segundo o coração de Jesus, eu creio. Porque eu acho assim que eu tenho compaixão pelas pessoas, eu quero ver, falar de Jesus, misericórdia. Se eu tenho, eu não quero que o outro fique em falta, né? Então, eu estou sempre assim, me preocupando com os irmãos. E quando eu me converti, eu me tornei aquela cristã que é bem legalista. Então, como eu queria assim, que as pessoas sentissem a mesma coisa, tivessem a mesma certeza, eu cheguei um dia na casa da minha mãe aqui em Cachoeira. Te acaba impondo para as pessoas. E aí eu fiz a pior coisa que uma cristã pode fazer. Acabei com as imagens da minha mãe todinhas. Entrei no quarto dela e vi umas imagens que ela tinha e aí eu fui pegando tudo e dizendo, mãe, pelo amor de Deus, mãe, tu não pode ter isso. Isso aqui é tudo do demônio. Fiquei falando assim, né? Ela teve um choque. Imagina, ela pensou que eu estava louca, porque ela pensou assim, mas como, né? A minha santinha que eu peço tudo. Como é que não? A minha santinha não é do demônio, não. Ela me ajuda. E aí eu não. Fui pegando tudo, metendo numa sacola e consumindo com as... E aí eu acho que aquilo doeu muito nela. E eu achando que eu tinha feito uma grande coisa. E isso também eu acabei aprendendo na Igreja do Senhor Jesus, que a gente não pode ser legalista, né? Que nós temos que mostrar pelo nosso exemplo que as pessoas queiram esse Jesus que a gente tem, mas é pelo nosso exemplo. É verdade, né? Muito tempo depois eu me dei conta que eu não deveria ter feito isso. Quem sabe muitos outros eu tenho agido assim e perdi, né? De levar a palavra certinha para a pessoa. Mas Deus tem misericórdia, né? A gente pede perdão, vai aprendendo e realmente, né? Às vezes a gente quer impor aquilo, mas porque está nos fazendo muito bem, a gente quer que as pessoas também entendam aquilo, mas cada um tem o seu momento, né? Tem a sua hora e como diz a palavra, né? Que é o Espírito que convence, né? Não é por força nem por poder, mas a gente vai aprendendo, né? E até eu gostaria de ler o versículo que a Mara citou, que é João 14:6, que diz assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o caminho, né? Às vezes a gente pensa que há aquele ditado, há muitos caminhos que levam a Deus, né? E na verdade não é, né? Diz aqui, eu sou o caminho, né? Então tá no singular. Então Jesus está dizendo que ele é a única porta, né? A única maneira da gente poder ter a salvação e estar com o nosso Pai. Nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos, aguarde, que nós queremos saber ainda mais das experiências, né, e do que a irmã Mara aqui tem para nos falar sobre o aprendizado que ela teve com Cristo. Aguarde. Janela do Céu.